Iboruboia, Iboruboia bocheche, Aborua boia bocheche, Oboatu, Oxureu de Bofum, Baba Oromila Bel e Fauá. Que o nosso Pai Oromilá abençoe as vossas preces, que o nosso Pai Oromilá dê atenção às vossas preces, que o nosso Pai Oromilá bem as execute, abençoe a cada um de vocês aí com vida larga, saúde, paz e prosperidade, muito axé, e que Fauá e Fá sempre venha, esteja no caminho de cada um de vocês. Oroboia, Iboruboia bocheche. Uma boa noite, um bom caminho para todos e que Fá, através desses aconselhamentos, possa levar um bom caminho, que possa orientar cada cabeça que aqui vem presente, né? Assim como os que vão ver tudo isso aqui depois. Um trabalho que nós, da Comissão Organizadora de Fá no Brasil, Rafael Zamora, estamos deixando para vocês um trabalho que todos os nossos mais velhos já faziam isso, né? Já deixavam para cada um de nós por todos os anos, nesses 27 anos. E nós estamos dando continuidade aqui, junto com cada um deles, para que todos vocês possam estar sendo muito bem aconselhados. E agora nós vamos estar chamando mais um Babalaô, Fábio, né? Babá Egiobê, filho do Odu, Babá Egiobê, filho do nosso pai Ganju, para que ele possa estar adentrando nessa live e chegando com os bons aconselhamentos de Fá, com a finalidade de trazer um bom caminho, como é o que Fá prescreve, através do Ifá Ereteança. Então vamos estar mandando o convite aqui para o Babalaô, ele já está aqui na sala, para que todos vocês possam estar, divulga essa live, os que puderem estar divulgando, levando para os seus amigos aí, para que possam estar recebendo, cada um vai recebendo os caminhos, mas até lá, convite enviado, agradecemos a todos os presentes aí, Boruboia do Xixi. Só ajeitar a câmera, meu primão. E o resto é tudo contigo. Dá aquela viradinha pra cá. Aê! Agora sim. Na cabeça. Babá tá escutando bem aí? Melhor possível, irmão. Uma voz linda dessa, maravilhosa. Boia, tudo contigo, irmão. Prazerzaço aí. Meu primo. Toca que tu sabe fazer isso há anos. Boia, xixi. Bem, para quem não me conhece, eu sou o Fábio, a Uniorumila Babá Iobê Falomã, né? Com todo respeito aí, que venho para vos falar alguma coisa sobre esse Odu Ifá, sobre essa profecia e ajudar de alguma forma para que as pessoas possam aí estar melhorando o seu ano de 2023, né? Então, Orumila, Olofin nos trouxe, Deus nos trouxe ao Odu Ifá Ireteança, Ireteossá, com a profecia Ire Lona Ire Lesse Ori, um bem de obter bons caminhos através da própria cabeça, né? Então, com isso, Ifá está nos deixando bem à vontade, Olof está nos deixando bem à vontade, o tanto quanto as nossas escolhas, né? Deixando com que a nossa vida seja guiada pela nossa própria cabeça. Nossa própria cabeça é um universo diferente umas das outras. Então, nós precisamos cuidar muito bem da nossa cabeça e termos pensamentos de prosperidade para que assim nós possamos ser prósperos. Nós temos que manter alinhado o nosso Orietá, que é a nossa cabeça, né? Do qual todos estão vendo, Orienu, que é as nossas vontades, e Oriessé, os nossos caminhos. Não adianta eu querer ter bons caminhos se eu só ando em caminhos errados. As duas coisas não casam uma com a outra. Nós precisamos, né, de uma certa forma, nos mantermos alinhados um tanto quanto a essa profecia, né? Ereteança, na parte religiosa, fala de separação no âmbito religioso, de padrinho e afilhado. Isso é algo que pode muito bem ser evitado, né?
se for tomada todas as precauções em relação a isso, né? Como que pode ser manter essa relação entre padrinho e afilhado? Sendo literalmente entre ambos, sendo ético entre um e outro, sendo ético, sendo confiante. A pessoa, muitas das vezes, ela vai para a casa do padrinho para poder resolver a sua vida, né? Com um pensamento individualista dela, e sai da casa do padrinho, liga para outra pessoa, fala com outra pessoa e vai pela cabeça de outra pessoa, né? Indo contra aquilo que o padrinho orientou. Bem, a consulta de Ifá, quando a pessoa se consulta com o Ifá, essa consulta é individual. O Babalau ele tem uma coisa chamada Imporiaô, do qual ele interpreta aquilo da melhor forma para que se encaixe na sua vida, para assim melhorar a sua vida. Eu acredito que qualquer padrinho quer ver o seu padrinho da melhor forma, né? Por isso é o Lúcio Aju, aquele que vê o progresso, né? E aí a pessoa acaba se embreando por ouvidos, indo para um caminho diferenciado daquilo que lhe foi passado, né? E essa relação acaba sendo prejudicada. Isso eu não falo só em relação ao Ifá, eu falo isso em relação à vida religiosa no âmbito geral, porque a pessoa sai da casa do seu pai de santo, da sua mãe de santo, né? E liga para outra e, infelizmente, ela vai encontrar determinadas palavras de outras pessoas que vai causar essa problemática grande em relação a essa vida religiosa. Então, quando fala que em Ireteança o padrinho não vê o progresso do afilhado, é exatamente porque o afilhado acaba virando uma folha no vento, né? Infelizmente, ele, quando está longe dos seus maiores, ele vive uma vida diferenciada daquilo que tem que ser, ele acaba sendo uma folha no vento. E aí ele não vai saber o que ele faz, se cerimônia A, cerimônia B, e ele acaba ficando perdido. E isso acaba transtornando esse alinhamento do Ori. A pessoa acaba vivendo uma vida desregrada num modo geral, entendeu? Então essa ética, principalmente entre padrinho e afilhado, entre outros sacerdotes, há de ser respeitada, porque num âmbito geral, né, quando você liga para um outro sacerdote para saber se o que aquele outro fez está correto, é exatamente porque você não confia naquilo. Então, se você não confia naquilo, por que você teve essa vontade de seguir a esse caminho da porta desse sacerdote, né? Então, vamos nos respeitar uns aos outros. Essa é a palavra que Olofim vem querendo nos dar para esse ano, né? Isso já vem acontecendo há algum tempo. Esse convívio social entre as pessoas, né, vem acabando se tornando um convívio de guerra, de polêmicas, de brigas, né, onde Olofim se entristece muito com isso, né? É um Ifá que fala das joias. Então nós, como uma joia, temos que nos lapidarmos, melhorarmos cada vez mais, para que aos olhos de Deus a gente possa se passar como uma joia, porque nós somos uma joia aos olhos de Deus, uma criação perfeita, né? Então não há joia mais importante na Terra do que o ser humano. Só que os seres humanos, eles estão se embrenhando num degladiamento uns com os outros que está se tornando quase impossível de se manter. Então, há que se ter muito respeito uns com os outros, respeitar a opinião dos outros. Ireteança tem um sério problema com o fato de a pessoa ser um tanto quanto arrogante, as pessoas são arrogantes,
elas acham que somente a opinião delas é a que é válida, é o que é certo, e não é por aí. A gente tem que respeitar todas as opiniões, porque ninguém sabe de todas as coisas, né? Todo mundo se passa como a sua verdade é a total absoluta. E aí acaba tendo a discórdia, a problemática, o mau convívio uns com os outros. A pessoa ela quer ter um ano de paz. Como já foi falado lá atrás, em se separar a lama da areia, agora o Olofim está virando para a gente falando a seguinte coisa: você quer paz, mas você não é paz na vida de ninguém. Você não é paz a si próprio, você não se respeita a si próprio, você é um empecilho na vida de várias pessoas. Você acaba se tornando uma pessoa indesejável no seio da família. Então, muitas das vezes, nós mesmos somos culpados dessa falta de paz que a gente tem. E o pior é que isso está se tornando tão comum que as pessoas estão achando uma coisa maravilhosa ela ser tóxica. Isso está se tornando uma coisa muito comum, né? Onde é muito comum a gente escutar assim: o bonzinho só toma porrada, toma pancada, né? Essa coisa toda. Então a pessoa, por uma autodefesa de si próprio, ela acaba sendo uma pessoa que ela não pensa no seu semelhante, ela não pensa em fazer o bem sem olhar a quem, ela não pensa em nada disso, ela só pensa em si próprio, em se beneficiar e tirar vantagem das outras pessoas. Então o Ireteança está dizendo e falando sobre o equilíbrio. Se você quer ter coisas boas, você seja bom, você seja uma pessoa boa, seja uma corrente de coisas boas. Você faz o bem ao mais próximo que você, e aquele outro faz o bem ao mais próximo dele, e assim sucessivamente. É isso que está falando Ireteança em relação a essa profecia. O orixá, ele está dizendo: estou ao seu lado, quero o seu bem, porém a sua cabeça vai lhe levar aonde você desejar. Então, a nossa cabeça, né, a gente vai ter o livre-arbítrio. O orixá tirou o chapéu e colocou na sua cabeça: você que resolve o que você queira. Eu quero de bom para você, estou lhe aconselhando, né? Estou lhe aconselhando. Você siga se você quiser. É dessa forma que Olofim está agindo nas nossas vidas, né? Ele nos ama tanto que nos deu o livre-arbítrio de escolher aquilo que a gente desejar. Como ele bem falou, eles vão escolher mais ao dinheiro do que a mim próprio. Então, essa profecia é totalmente voltada para esse lado, onde a gente precisa ter o nosso assento, o nosso trono, o nosso reinado, as nossas coisas, porém a gente não precisa pisar em ninguém para conseguir isso. A gente pode conseguir isso pelo nosso esforço próprio. É assim que a gente vai conquistar as nossas coisas, né? Ireteança tem, quanto ao fato de acidentes, né? Onde fala de acidentes, né? Onde fala de problemáticas, né? Em relação ao convívio uns com os outros, né? Essa problemática de soberba, de soberania que tem Ireteança, entendeu? Aonde as pessoas acham que elas podem se prevalecer das outras pessoas, entendeu? Então, o Ireteança está falando realmente de equilíbrio. Por quê? Porque fala que a felicidade pode enfermar uma pessoa. O que Olofim está querendo dizer com isso? Né? Você, por excesso de felicidade, né? Olha como isso é engraçado. A busca de todo ser humano é a felicidade. E quando a pessoa encontra a felicidade, ela se encontra num estágio de êxtase tão grande que ela esquece dos demais, ela esquece da família, ela esquece
da esposa e do esposo em casa, ela esquece da sua vida religiosa, ela esquece de uma série de fatores do qual fez ela chegar até ali, até ela obter a felicidade, né? Então, é simplesmente quanto ao fato de a pessoa ter equilíbrio quanto a isso. Ela poder saber que para manter a felicidade, ela precisa fazer os seus ebós, cuidar da sua cabeça, né? Estar equilibrada quanto aos fatos e os feitos. A pessoa tem que ser cirúrgica para poder analisar as coisas, né? Quanto ao fato de ela entender que perseverança é uma coisa, insistência é uma outra coisa diferente, já que Ireteança diz que os feitos e as coisas todas têm um tempo determinado, né? Tudo tem o começo, o meio e o fim. Se você vê que aquilo não é para você, se você vê que aquilo está lhe fazendo mal, um exemplo é um relacionamento amoroso, onde se a pessoa for parar e prestar atenção no que ela está vivendo, ela vai ver que aquilo ali está sendo um grande açougo na vida dela. Ou aquela situação muda, ou a pessoa vai viver uma vida diferenciada daquilo ali, porque aquilo está lhe fazendo mal. É um fato onde fala que a pessoa, por esses motivos, ela pode entrar em depressão, ela pode, porque em relação à saúde, a depressão esse ano vai ser uma coisa bem, uma doença bem específica que vai assolar a humanidade, onde fala aí no testemunho, né, que é o Guna Teturá, que fala da depressão de Orumilá. Então, as coisas levam a que a pessoa se deprima. Esse excesso de felicidade, esse excesso de doideira, essa coisa toda, é exatamente isso. A pessoa vai fazer, vai se sentir bem pelo aquele momento, né? E depois ela vai ver a grande besteira que ela fez na vida dela. Então a pessoa precisa ter equilíbrio. É como diz, né? A pessoa, para poder chegar no topo, ela pode chegar até a metade do caminho e ver quem é que está subindo e quem é que está descendo. E se manter equilibrada, né? Porque se manter no topo é difícil. É o que está falando Ireteança, né? Que a pessoa vai chegar a um estágio da sua vida onde ela sempre desejou e ela mesma vai destruir essa coisa toda, né? Então, é extremamente importante que nos mantenhamos equilibrados, porque é como se os fatos e as coisas que vão acontecer esse ano fosse para vão fazer com que a nossa cabeça vire uma panela de pressão, onde a gente vai perder totalmente o foco das coisas, né? Tá dizendo que as coisas vão se resolver da melhor forma, mas para isso a pessoa tem que se manter equilibrada. Não vai adiantar ela se desesperar e nem chorar pelo leite derramado, como já bem fala Ifá, né? O que não tem remédio, remediado está. Não adianta chorar, não adianta espernear. Estamos falando aqui de conformidade social. A pessoa tem que se conformar na sociedade em que ela vive. A pessoa tem que saber o que está acontecendo, ela tem que pedir coisas ao sagrado e desejar coisas para ela mesma, do qual ela possa obter. Eu não posso querer pedir ser presidente da República se eu não tenho nenhuma condição em relação a isso. Temos que ter uma diferença entre o sacerdote e um babalau. Babalau é aquele que foi consagrado para ser um sacerdote. Agora, se ele vai chegar a ser um sacerdote ou não, vai depender do esforço dele.
de estudo, de dedicação, de tempo, dessas questões todas. Então, que a gente tenha equilíbrio esse ano, principalmente tranquilidade, para poder lidar com as adversidades, porque elas vão aparecer aos montes, né? Então, a gente deve cuidar da nossa saúde, né? Principalmente de saúde, né? Em relação a doenças sexualmente transmissíveis. Aí a gente está sempre grudando um assunto no outro. Excesso de felicidade, excesso de doideira, excesso de coisas profanas, né? Então, a pessoa vai sair de dentro de casa, vai se envolver numa aventura fora de casa e vai trazer problemas para si e para o casamento. Isso eu estou falando até independente de ser marido, mulher, companheiro, é desse jeito que Fá está alertando, né? Desse jeito que Fá está alertando, que é para exatamente a pessoa ter um cuidado, tanto consigo próprio, quanto com quem vive, né? Para que não se tenha esse problema. Uma coisa relacionada aí à saúde, relacionada exatamente a doenças ao sangue, né? Principalmente também a diabetes, já que Ireteança fala que a pessoa pode perder um membro inferior. Isso pode ser causado por diabetes, isso pode ser causado por acidentes automobilísticos, né? Excesso de bebida. É um ano onde as pessoas têm que, né, utilizar de bebidas alcoólicas muito socialmente, porque a pessoa entra em estágio de êxtase e ela vai acabar consigo e com a sua própria família. Então tá aí a questão, né, de a pessoa ter um equilíbrio. Não adianta você pedir coisas do qual você não está preparado para aquela coisa. Então, queira coisas, né, sólidas, se prepare para determinada coisa, se planeje para determinada coisa, seja uma pessoa organizada, né? Fala do Xangô falso e Xangô verdadeiro. Isso daí é exatamente duas pessoas que estão vivendo num corpo só. Ela é falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Ela quer ser aquilo que ela não é e que ela não tem condições de ser. E ela vai trazer um grande ossobo para a vida própria. Já até alertamos quanto aos fatos, né, de a pessoa não estar preparada para determinadas coisas da religião e ela invadir de cabeça e estragar a própria vida e da pessoa que está ali confiando no trabalho dela, né? Então aqui a gente está falando de pessoas que vivem com um conhecimento raso e pessoas que vivem com um conhecimento profundo de santo, de Fá, né? E que se a pessoa não está preparada para determinada coisa, ela procura um maior para poder estar ali orientando da melhor forma com que faça. É isso que Fá está nos alertando em relação à parte religiosa e em todos os âmbitos da nossa vida. É de extrema importância que as pessoas cumpram com o orixá Oiá. Esse orixá é um orixá que vai tirar os ossobos e vai espantar os ossobos da nossa vida. Então, as pessoas que têm as obrigações pendentes em relação a esse orixá, é de suma importância que esse ano se estabilize em relação a isso, né? É um ano de regência de Xangô, né? Isso é muito preocupante, porque as pessoas pedem justiça a Xangô, e Xangô é tão justo que ele vai avaliar as suas atitudes e aquilo que você está pedindo, e vai fazer a justiça na sua vida. Será que você está disposto a aguentar a justiça de Xangô sobre os seus ombros? Porque muitas das vezes, é como eu falei,
você mesmo está causando aquele problema e depois você deseja que Xangô seja justo, ele vai ser justo, extremamente justo. E muitas das vezes essa resposta não será favorável àquilo que você quer ou àquilo que você tem vontade, e está aí o fato de a pessoa se decepcionar com a religião. Que é um ano que fala que as pessoas podem se decepcionar com a religião, né? Porém, as pessoas têm que separar o que é da religião e é o que é do homem. Muitas das vezes, o pobre Orúmila, o orixá, ele é crucificado extremamente por pessoas errantes e falhas, né? Que as pessoas largam a religião e vão viver uma outra situação que não tem nada a ver com a vida delas por conta de atitudes relacionadas ao ser humano. Então, nós não estamos aqui simplesmente para agradar ao que o ser humano quer, porque o ser humano é falho, o ser humano quer sempre tudo muito perfeito do seu semelhante, mas ele não tem nenhum tipo de sentimento quanto ao companheiro, quanto às pessoas que estão à sua volta, de afeto, de carinho, de nada disso. Então a gente é sempre muito crítico com o nosso semelhante, com o nosso irmão. A gente nós não nos policiamos com determinadas coisas. E a gente está sempre atacando ao nosso semelhante, querendo perfeição dele, sendo que nós mesmos não somos perfeitos. Então, cuidado quanto ao fato de pedir justiça a esse orixá. Oxum, né, que vem acompanhando Xangô nessa trajetória, é um orixá, né, onde fala que nós precisamos de amor. Amor não é um sentimento não é um sentimento banal. Amor é uma coisa necessária e obrigatória, porque a humanidade está se caminhando para um estágio de calamidade dos seres humanos uns com os outros. Então, é necessário, extremamente importante, que você ame as coisas, né? Porque está cada vez mais comum a gente escutar ao que eu falei anteriormente, onde a pessoa, ela simplesmente diz que a pessoa que é boa não vai se dar bem, porque ela é boa. Então, isso está se tornando muito comum, e aí o errado está passando a ser o certo. Entendeu? Então, está extremamente esquisito essa situação. Então, nós temos que ter noção da nossa vida, que as coisas estão aqui e que um dia elas vão acabar, né? Uma terapia que a gente pode indicar para esse ano muito grande é a gente sentar diante de Obatalá com um agogô, cantando, pedindo, rogando ao Batalá, né? É um ano que a gente precisa desse orixá exatamente para se manter o equilíbrio, né? Um alinhamento da nossa cabeça com o nosso corpo, com as nossas atitudes. Então, nós vamos precisar agradar muito a esse orixá esse ano, né? Nos vestirmos um pouco mais de branco, rogarmos a esse orixá, né? É de suma importância isso, é de suma importância que se faça aos ebós que foram marcados na letra do ano, né? Então, a gente fazendo um pouquinho disso que eu falei, a gente consegue viver um pouco melhor em sociedade, que é o que a gente está precisando. A gente literalmente está precisando de ajuda, todos nós precisamos uns dos outros. Ninguém é autossuficiente. Leteança está dizendo que a pessoa se acha autossuficiente. Nós precisamos uns dos outros, precisamos estar em ambientes onde somos queridos e queremos bem as outras pessoas, onde a gente larga de lado essa questão
de falsidade, de coisas que não devem acontecer em um ambiente tanto religioso, como na família, como no trabalho, né? Tem um caminho muito interessante nesse Odo, onde Orúmila morava num povoado próximo junto com Eleguá, né? E ele tinha o hábito de seguir de um povoado para o outro. Numa dessas passagens, né, de um lugar para o outro, Orúmila foi preso, se caiu preso, né? E a sorte dele é que antes ele tinha se visto com Ifá e já estava mais ou menos preparado. Então, Ifá está alertando que a gente tem que ser preparado para as adversidades da vida, né? E quando Orúmila já estava em cárcere, né, Orúmila chamou um dos carcereiros e ofereceu uma quantia em dinheiro para que ele trouxesse determinados alimentos, ele já pensando num determinado ebó que ele ia fazer para que ele se pudesse ser libertado. E assim Orúmila fez. Trouxe uma folha de Ewei Cocô, de malanga, de taioba, uma sopa com osso de costela, né? Pão e alguns outros elementos. Então ele utilizou o prato como o pão ifá, utilizou o osso como irofá e a folha de malanga ele fez o ebó, tirou um pouco de terra da parede do cárcere e assim ele fez o ebó e colocou na porta da cela. E as formigas começaram a pegar aquele pacote e levar aquele pacote fora, que foi aonde Eleguá Exu, né, viu e de que se tratavam de um ebó. E automaticamente pensou, bem, eu vi Orúmila passar para lá há 3 dias atrás e Orúmila não voltou. E Eleguá seguiu o rastro contrário das formigas até encontrar Orúmila e conseguiu convencer a todo o povo, né, que fosse até a porta daquele cárcere para que os carcereiros liberassem Orúmila, e assim aconteceu, né? Pois bem, está dizendo Ifá que nós precisamos rever alguns conceitos, voltar atrás em algumas coisas, porque isso não é ter 2 palavras. Isso é exatamente, né, você ter um autoconhecimento de si próprio, né, de que você está errando em alguns pontos, porque todos nós erramos. Isso é do ser humano, né? Então, a gente tem que voltar um pouco e rever os nossos conceitos e observar pequeninas coisas que se passaram para a gente poder obter êxito de seguir em frente, né? Então a gente tem que ter esse discernimento, né? Cuidar da nossa cabeça vai ser fundamental por conta disso. Porque o primeiro ebó é quando a pessoa assume determinadas questões do qual ela está errada e ela fala para si própria, preciso melhorar. Todos nós precisamos disso. Ninguém quer mudar o caráter de ninguém, ninguém quer mudar ninguém. As pessoas só querem, e todos nós precisamos, todos os dias, se reinventar. É isso que a gente precisa, né? Nós somos seres humanos falhos que precisamos ser lapidados, assim como já foi dito, né? Então, Ifá está dizendo que as coisas irão se resolver pouco a pouco, né? E a gente tem que tomar cuidado com problemas de justiça. Em relação ao âmbito político, eu não vejo nada de modificado, sinceramente. Até mesmo por esse caminho, né, onde a gente
vê a corrupção acontecendo, vê a mentira, a negociata, a mudança da lei, aos políticos tentando utilizar a população como massa de manobra para conquistar aquilo que é de interesse pessoal para eles, entendeu? Então, nós é que temos que, né, observar todas essas coisas e vivermos um pouco melhor no âmbito social, respeitando a opinião política um dos outros, que agora ficou uma coisa horrível, esse fato dessa briga política. E é exatamente ao que querem. Eles querem tirar o foco das coisas que eles fazem, utilizando como se fosse uma torcida de futebol, do time A e do time B. Entendeu? Então vamos parar e prestar atenção, né? Que a gente precisa estar numa sociedade ideal para uma convivência. Não vai adiantar a gente ficar mantendo essa briga, essa guerra, né? Eu deixo aqui o meu recado para a gente não estender muito em relação até o horário, né? A gente já até conversou sobre isso anteriormente, para que não fique muito tarde e aprender mais um pouquinho aí com os mais velhos que vão vir. Aí já não tem quase nada para falar, né? Porque ó, já tio Janda já falou, um monte de gente já falou um monte de coisa, então já fica difícil, né? Para a gente que é novinho agora vir falar alguma coisa é complicado, entendeu? Mas é isso, meu primo. Caralho, maulaça. É isso, aprendendo. Disse Fá que Babai Job é o escalão de Fá de acordo com o que você se aplica. O Orômila vai te posicionando na vida. Lá atrás, você era uma coisa e com toda certeza e segurança hoje já subiu vários degraus da vida. Então, Axé. Obrigado pelo carinho. Tá? Obrigado pela oportunidade de sempre e deixando as considerações finais aí, desejando felicitações a todos aqueles que estão aí disponibilizando seu tempo para poder estar assistindo essa live. Eu tenho certeza que todos querem melhorar. E a intenção da letra do ano é exatamente essa: ajudar as pessoas que querem melhorar, tanto com o conselho, com os seus ebós que foram marcados. É exatamente esse o intuito da letra do ano, né? É deixar as pessoas num âmbito social, né, daquele ano muito melhor do que no ano que se terminou. Axé. E vamos seguir com... Eu escolhi assim, deixar a coisa fluir para não cortar raciocínio nenhum, né? Então eu fico aqui acompanhando, obrigado. Mas já diz o Odo Ireteança, né? Ele tem uma regra, uma das regras desse Odo, né? Claro que ensina a todos nós babalaôs, mas muito mais aos filhos desse Odu, e diz que ele tem que ficar dentro de casa. O babalaô, ele fica dentro de casa esperando as pessoas que querem, que buscam chegar lá e procurá-lo. Porque é o que o Orômila saía procurando as pessoas, e as pessoas chegaram um momento: cara, tu está me procurando porque tu quer que eu pague teu jogo, quer que eu pague teu ebó, tu está me procurando é por isso. Tu não está preocupado comigo, não. E foi quando ele orientou para ele: falou, ó, fica dentro de casa, espera as que querem, as que estão buscando, que elas vão chegar. Todos têm oportunidade. Então, quando tu tá levando isso aí, é literalmente o que tu tá falando, né? É para que as pessoas querem. Que a gente vai, com toda certeza e seguridade, todos os dias você está na sua casa, todos os dias eu estou na minha casa. Todos vão? Não. Vão os que querem. E literalmente, esse ano é aos que querem, é o que está dizendo. Tanto que você muito bem começou isso aí, maravilhosamente, dizendo: é a cabeça. Se a cabeça quiser um bom caminho, ela terá. Então você deixou um gancho ali que ninguém tinha tocado nisso, você pontuou bem. Cara, Olof deixou todo mundo à vontade. Aos que querem, vão encontrar. Exatamente. Aos que querem, tirou a responsabilidade do orixá e colocou na nossa cabeça. Estou do seu lado. Passa por onde que você vai conseguir. É como fala também, né? É o fato de unir as pessoas para que elas não se dispersem, né? Essa coisa de
desse monte de gente, né, que se inicia sem saber o que está fazendo, que ela vai para a casa de determinadas pessoas sem saber aquilo que ela está fazendo exatamente só por moda e por achar que é uma febre. Não, IFA não é febre. IFA vem ao decorrer de milhares de anos orientando. Orúmila é um orientador espiritual, né? Onde a pessoa tem que procurar saber o que está fazendo, o que está acontecendo, conversar, dar oportunidade do sacerdote conversar, explicar o que está acontecendo realmente, antes de tomar qualquer decisão, né, que vai ser maléfica para a sua vida. A pessoa literalmente vira uma folha no vento. Iretenso está dizendo, as pessoas vão se dispersar, vão viver batendo cabeça pela humanidade. Entendeu? E a cabeça dela vai levar ela a isso. Então, que tenhamos aí essa paz interior, essa tranquilidade para lidar com as coisas, porque é exatamente isso que Ifá está querendo dizer. Entendeu? É exatamente isso. Então, que tenhamos essa boa cabeça, um Orienum, vontades extremamente equilibradas. Não adianta eu ter uma vontade desequilibrada de coisas que não é aquilo não é para mim. A pessoa é egoísta. Ela quer aquilo porque quer, e ela acaba dando aquele murro em ponta de faca. Está se machucando a si próprio. Para com isso. Vamos entrar num consenso de que aquilo realmente não é para você. Aqui o Olófin determina que as coisas têm um final. Não tem jeito. Nem sempre o final de uma coisa é ruim para a vida da pessoa. A mudança ela é muito... Exatamente. A mudança na vida do ser humano é extremamente difícil. A pessoa pensa assim, eu vou me mudar, vou para um outro lugar, né? Mas ela está fazendo aquilo totalmente sem pensar. Quando ela para e pensa direitinho, se consulta com o Ifá, com o Orixá, com o que seja, né? Ela vai seguir por aquele caminho e aquilo ali vai ser a melhor coisa da vida dela. Depois ela vai olhar assim e falar assim, caraca, se eu tivesse medo de me lançar, eu não teria conseguido essa determinada coisa. Entendeu? Então é isso que as pessoas têm que pensar. Né? Como fala, né, um determinado Odifá, dos covardes a história não se lembrará. Tem pessoas que foram chamadas de louco no passado e se elas não tivessem existido, nada teria acontecido. A gente tem um monte de exemplos. Eu tenho certeza que Miguel Febre Padrão foi chamado de louco com determinadas atitudes que ele teve, dizendo que ele estava querendo inventar isso e aquilo. Einstein, um monte de pessoas que hoje em dia a gente vê que, cara, a pessoa é top, é um outro patamar de ser humano. Então a pessoa tem que ter a coragem, né? Porém, ela tem que ter o discernimento daquilo que ela vai fazer e do que ela quer. Não adianta ela querer coisas que realmente não é para ela. É isso que Iretenso está falando. Tenha uma consciência daquilo que você queira fazer. E aí vai se juntar com essa profecia, né, esse total entendimento, e vai, né, conseguir aí uma estabilidade muito melhor. Então, um axé para todos, que seja um ano maravilhoso, é o que eu desejo para a vida de todos nós, e que a gente possa se encontrar cada vez mais aí, e que as pessoas sejam muito felizes, dosando aí nesse grau de felicidade, porque é exatamente isso que Ifá está falando. É muito exato, é muito interessante isso, né? Todo mundo quer a felicidade, mas a felicidade pode enfermar a pessoa, pode deixar a pessoa louca, pode deixar a pessoa em depressão, pode acabar com família, né? Então a pessoa tem que ter equilíbrio, principalmente. Axé, muita paz,
muita Boro luz. Boi. E Boro Beijão pra Bocheche. Ana. Axé. E outro Aqui pra próximo, ti. aqui, escutando aqui. Nome do Brasil, Gunda Fu. Axé. Guanguê, Mireuê, Guanguê, Santana. Boro Boi, Axé, meu beijo primo. grande, cara. Vamos pra live, vamos chamar a Juninho aí, teu irmão. Teu irmão Vamos que mais vamos, velho, vou ficar ver aqui se esse camarada aguardando. vai trazer. Vou ficar aguardando Bichão, muito obrigado aqui. por tudo. Beijo no coração E de Pai, todos siga aí, te abençoando obrigado. grandemente. Mais do que tu já é, Axé. bichão. Axé, Boro tamo Boi, axé junto, meu primo. o... E Boro Boi, Bocheche. Paó, Axé. paó, paó, paó.